tudo bom com vocês? Professor Lude, da oficina do TCC. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre os trabalhos acadêmicos, os diversos tipos de trabalho que a gente pode fazer. Muito provavelmente, se você está nessa fase aí do TCC ou conhece alguém que está passando por isso, você já deve ter escutado a pessoa falando: eu preciso fazer a minha monografia, eu preciso fazer o meu TCC, eu preciso fazer um plano, um projeto, e aí sempre vira alguém e te pergunta: e você, fulano, o que você precisa fazer? Qual é o trabalho que você precisa entregar? E aí você nem faz a ideia do que você responde. Você pensa assim: vixe, o que será que eu preciso fazer? Literalmente o cérebro dá uma bugada, ele dá aquela travada. Sabe o erro do Windows? É isso que acontece com você. Então, se você está passando por isso, continua aqui comigo que eu vou te explicar todos esses diversos tipos de trabalhos acadêmicos aí. Legal? Bom, primeira coisa que você precisa saber: não importa o nome que você dê para o seu trabalho, ele é um trabalho acadêmico. Então, eu possuo um gênero chamado trabalhos acadêmicos. E dentro deste gênero, eu possuo três espécies: a tese, a dissertação e o TCC. O trabalho de conclusão de curso. Então eu tenho um gênero e essas três espécies dentro dele. As definições sobre o que é cada um deles, elas estão numa norma da ABNT, que é a NBR 14724 de 2011, mais especificamente no seu item 3. É o item 3 que traz as definições de todos esses tipos de trabalhos acadêmicos. Legal? Vamos ver cada um deles agora para você entender melhor qual é a diferença entre um e outro? O primeiro que eu tenho aí é a tese. A tese ela é um estudo sobre um tema único e original visando a contribuição para a comunidade científica. Então, basicamente, ela é um trabalho novo, é um trabalho original, algo que ninguém tenha falado ainda, visando justamente fazer o quê? Uma contribuição para a comunidade científica. Então não pode ser alguma coisa que alguém já falou, tem que ser algo novo. E a tese, ela visa a obtenção do título de doutor. Então ela está ligada aos cursos de doutorado. Embora alguns outros também se utilizem dele para a obtenção dos seus títulos, como por exemplo, o pós-doutorado e a livre docência. Legal? O próximo que eu tenho aí é a dissertação. O que é a dissertação? Ela é um estudo sobre um tema único, visando que o aluno demonstre a sua capacidade de sistematização e o seu conhecimento sobre a vasta literatura existente do tema. Então, basicamente é o quê? É um estudo muito bem delimitado, onde você procura aprofundá-lo ao máximo, mostrando todo o teu conhecimento sobre a literatura que fala sobre aquele determinado assunto. E a dissertação, ela visa a obtenção do título de mestre. Portanto, ela está ligada aos cursos de mestrado. E o nosso terceira espécie que eu tenho aí é o TCC, o trabalho de conclusão de curso. O TCC ele é mais comum na graduação e na pós-graduação lato sensu, visando a obtenção dos títulos de bacharelado, licenciatura, especialização. Só que dentro dessa espécie TCC, eu possuo algumas subespécies, alguns tipos de TCC. Eu não vou falar sobre todos, até porque depende muito do seu curso. Então você precisa observar o que está lá no programa e ver o que eles estão pedindo para você. Mas eu vou tratar aqui dos mais comuns, que muito provavelmente é capaz de ser um deles que você tenha que fazer. Legal? Vamos ver cada um e aí você vai dando uma olhada aí. O primeiro deles é a monografia. O que é a monografia? Ela é um estudo sobre um determinado tema, visando que o aluno apresente os resultados fundamentados da sua pesquisa. Então, basicamente, eu tenho um tema, eu faço um estudo e eu apresento aqueles resultados com fundamentos. Fundamentos onde? Nos diversos tipos de material que eu posso consultar, nos diversos tipos de autores. Então, seguindo nessa mesma linha, eu tenho o artigo científico, ou também conhecido somente como artigo. O artigo científico, ele também é um estudo sobre um determinado tema, visando que o aluno apresente os resultados fundamentados da sua pesquisa.
Então, basicamente, você também vai fazer o quê? Você vai fazer um estudo e vai apresentar os resultados com fundamentos nos diversos tipos de material e autores que você consultou. Aí você deve ter parado e olhado e falado assim, não é possível, ele acabou de falar isso da monografia e ele repetiu no artigo científico, qual que é a diferença entre eles? Não existe uma diferença normativa, portanto a ANBR que eu falei para vocês, a 14724 de 2011, ela não traz uma diferença. Só que comumente, o que a gente tem adotado? O artigo científico é aquele que tem até 40 laudas e a monografia é aquele que tem mais de 40 laudas. Então, se você está fazendo um trabalho e ele tem até 40 laudas, ou seja, a exigência é até 40 laudas, é um artigo científico. Se passou de 40 laudas, a gente já está falando numa monografia. Legal? O outro tipo de TCC que eu posso elaborar é a revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? Basicamente, ela é um compilado sobre a ideia de diversos tipos de autores sobre um determinado assunto. Então, eu tenho um assunto, tenho diversos autores que falam sobre ele e eu faço uma revisão bibliográfica. Ou seja, eu vou fazendo um compilado da ideia deles ali. Legal? O outro tipo de TCC que eu também posso ter é o projeto de lei. O projeto de lei ele é mais ligado ao curso de Direito, tá? E o que ele é? Basicamente, ele se constitui num projeto hipotético de uma lei visando a solução de um problema. Então você cria aí, hipoteticamente, um projeto de lei visando a solução de um problema jurídico, de alguma coisa que você exista aí no mundo jurídico que ninguém tenha respondido. Legal? Esse também é bem comum, mas é justamente dentro do curso de Direito. O outro tipo de TCC que eu posso ter é o estudo de caso. O que é o estudo de caso? Ele é basicamente um estudo fundamentado sobre um caso hipotético ou não. Então eu vou pegar um caso que pode ter acontecido ou não, e eu vou fazer um estudo em cima daquele caso. Eu vou analisar todas as suas minúcias, tudo o que aconteceu, e ali eu vou dando meu juízo de valor, eu vou criticando, eu vou inserindo informações, vou dando meu pitaco ali sobre aquele caso. Estudo de caso também é bem comum, tá? É uma ideia muito bacana e muitos cursos pedem. Legal? O outro que eu posso ter é o plano. Pode ser um plano de negócios, pode ser o projeto de uma empresa, pode ser um plano de vendas, pode ser uma estratégia de marketing, ou seja, tudo vai depender do curso que você está fazendo e aí você pode ter um plano estratégico que você elabora para uma determinada empresa, para um determinado setor, para alguma coisa nesse sentido. Legal? Então olha aí, gente, quantos tipos de TCC eu posso ter. O que você vai fazer agora? Você vai olhar aí para o teu curso e vai observar qual é o tipo de trabalho que ele está pedindo e agora, com base no que eu te falei, você já sabe o que você precisa fazer. E também agora, quando você escutar alguém falando, você já não vai ficar mais tão perdido. Você já vai saber exatamente qual é o tipo de trabalho que aquela pessoa vai ter que elaborar. Legal, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão. E também se inscreve no nosso canal, para você ficar ligadinho em todas as novidades que a gente posta aqui. Porque você já sabe, aqui é mão na massa e TCC aprovado. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!